Seja bem-vindo ao nosso podcast, aonde você estiver, lavando louça, correndo, fazendo exercício, dirigindo, atenção no trânsito. Obrigado aí pela sua audiência, espero que você tenha um ótimo tempo conosco e que esse podcast agregue muito valor na sua vida. Aqui você vai encontrar de um monte de coisa. Você vai encontrar eu falando aqui sozinho, às vezes compartilhando das coisas que mexem comigo. Você vai encontrar bastante entrevista aqui, eu gosto muito de entrevista. E às vezes você vai encontrar algumas surpresas. Independente do que tiver no episódio que você estiver assistindo ou ouvindo, vai ser bom e eu prometo entregar o meu melhor para você. Então bora para cima, segue a gente aí nas mídias sociais, aonde você quiser me procurar, você vai me encontrar. Vai ser um prazer interagir com você lá também. Bora falar do que importa. Roda o episódio. Cara, bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast, espero que você esteja bem. Quero agradecer a sua audiência, como sempre, obrigado. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Espero que esse episódio agregue muito valor aí na sua vida. Bora falar do que interessa. Today this episode is going to be all in English, so pay attention. Não vai ser tudo em inglês. Se você entendeu, que bom. Vai aí uma dica, se você não entendeu, você precisa aprender inglês, cara. Inglês é a língua universal. Agora cabia aqui um jabá, né? Jabá do curso de inglês, patrocínio. Isso é bom. Professor de inglês, não posso fazer jabá da minha esposa. Não vou falar que o Instagram dela é Naline Nascimento, porque aí é jabá demais, né? Mas enfim. Também não vou cortar, vou deixar o jabá porque é minha esposa, então vamos embora. Hoje eu quero falar de um episódio, de um outro podcast, na verdade, que eu ouvi do Gary Vee. Gary Vee é um cara que eu sigo há muito tempo, né? Gary Vaynerchuk. E eu escuto o Gary Vee o tempo todo. Quem sabe um dia eu consigo apertar a mão desse cara. É um cara fantástico quando se fala de negócio. E esses dias eu estava dirigindo, ouvindo um podcast dele, e aí o título do podcast era Stay Close to the Sun. Get as close to the sun as you can. Que é, chegue o mais próximo possível do sol. Aí óbvio que ele não está falando de sol, né? Na analogia dele, o sol é aquela pessoa que você quer ser como. Por exemplo, quando eu era pequeno, amante de basquete, eu ia falar basketball, né? Que a gente acaba virando para outra língua, né? Uma expressão muito comum em inglês é que growing up, everybody wanted to be like Mike. Né? Que quando a gente estava crescendo, todo mundo queria ser como o Michael Jordan. E ele era o nosso sol, né? O Michael Jordan era o sol. Todo mundo quer ser como o Michael Jordan. Todo mundo tem um ídolo. Você deve ter um ídolo na sua área, enfim, alguém que fez muito bem para a humanidade, talvez alguém que é um herói para você, talvez seu pai, talvez, enfim, seja lá quem for o seu herói, todo mundo tem um ídolo, no bom sentido, não estou falando de idolatria aqui. E esse ídolo, na analogia do Gary Vee, é o sol. É aquele que provê inspiração, é aquele que provê energia, é aquele que você olha e fala, cara, eu quero ser como essa pessoa. E aí o Gary Vee disse o seguinte, cara, tá aqui um hack da vida, um hack para sua vida bem-sucedida. Fique o mais próximo do sol possível. Então, a primeira coisa é o seguinte, se você quiser, suponha, eu tenho um ídolo na área que eu trabalho, chama Andy Stanley. Vocês vão me ouvir falar muito do Andy Stanley. Seria um sonho para mim, por exemplo, morar em Atlanta, morar perto da igreja que chama North Point e conseguir desenvolver um relacionamento intencional com Andy Stanley para aprender tudo diretamente dele. Seria um sonho. Hoje eu não consigo, hoje eu moro no Brasil, por opção, vim para cá para cumprir o meu chamado, meu propósito, e eu não consigo estar ali, mas qual que é o mais próximo do Andy Stanley? Então ele tem o podcast dele, ele tem os livros dele, tem os mentores dele, tudo que ele fala eu vou seguindo. Isso é estar o mais próximo possível do sol. Eu tento, se você tem algum ídolo, por exemplo, hoje a coisa mais fácil que tem é você chegar perto do seu sol, do seu ídolo. A gente tem tanta mídia, tem podcast, tem Instagram, e você consegue absorver, acumular e aprender muito só usando esse tipo de mídia. Tá aí a primeira dica. Se você quer se tornar como o sol, fique o mais próximo do sol possível, porque quanto mais próximo do sol, mais você queima, mais você desenvolve essa paixão. A segunda dica a gente fala assim, stay close to the sun, essa era a primeira dele. A segunda que o Gary Vee diz é work the ladder to the sun, como se fosse possível, né? Construir uma escada para o sol. Às vezes, você não vai conseguir chegar no seu ídolo diretamente. Vamos dar um exemplo, no mundo dos negócios, aqui no Brasil, a gente tem
algumas pessoas que estão se destacando. A gente tem o Paulo Lemann, que já é muito antigo aqui no Brasil, agora com a história da Ambev, o livro da Ambev, né, O Sonho Grande, todo mundo se despertou para isso. Tem o Flávio Augusto, com a história da Wizard e depois do Orlando e todos os investimentos que ele faz. Enfim, você pode falar de várias pessoas jovens ou mais antigas aqui no Brasil que criaram essa audiência de seguidores. Esses ídolos, nem sempre você vai conseguir chegar perto dele direto, mas você consegue trabalhar na escada para ele. Então, de alguns ídolos que eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, eu consegui, antes de chegar diretamente neles, hoje eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu tenho acesso direto a todos aqueles que eu considerava ídolo um dia. Agora, olha que coisa interessante, os meus ídolos se tornaram meus amigos. É um negócio fantástico. Se você ouvir a primeira temporada de podcast que eu tenho, todas as entrevistas foram feitas com amigos. Alguns, naquela época, ainda eram ídolos. Hoje se tornaram amigos. A gente frequenta a casa um do outro. Isso é muito legal. A porta está aberta, né? Isso é um nível de relacionamento que começa assim. Primeiro você tenta estar o mais próximo possível. Depois, você trabalha na escada. Se você não consegue chegar lá, cara, chega em alguém que trabalha com ele. Né? Na indústria do entretenimento, isso é muito comum. Eu, recentemente, tentei fazer um contato com o Rogério Flauzino. É um sonho a gente fazer um contato com o Rogério Flauzino e fazer uma entrevista com ele no podcast. Quem sabe trazer ele para um evento que a gente faz. Enfim, é um sonho meu, estou citando ele aqui. Não acredito que ele se importaria caso isso chegue até ele. Mas eu não tenho contato com o Rogério Flauzino. Dias melhores para sempre é o que a gente espera, né? Um dia, quem sabe, mas eu não tenho contato direto com o Rogério Flauzino, mas o amigo de um amigo tinha o contato do cara que toca baixo pro Jota Quest, e aí a gente começou um relacionamento, fala com ele ali uma vez a cada 3 meses, talvez, para ir construindo esse relacionamento. Quem sabe um dia esse relacionamento se transforma numa ponte direta com o Rogério Flauzino. Isso é usar as pessoas? Não, cara, não é usar as pessoas. Existe uma lei sociológica, que é a lei dos 6 degraus. Diz que isso começou há muito tempo, 1980 e pouco, com a piada do Kevin Bacon. Né? Qualquer pessoa consegue chegar no Kevin Bacon com 6 contatos. Recentemente, isso ficou mais comum quando se propagou essa brincadeira com Barack Obama durante as eleições dos Estados Unidos, da primeira que ele ganhou. Então, hoje, com as mídias sociais, isso aí diminuiu. Mas você consegue chegar em qualquer pessoa no mundo com poucos contatos, porque está todo mundo muito conectado com a internet. Então, a primeira dica é stay as close to the sun as possible. Fica o mais próximo possível do sol possível. A segunda é work the ladder to the sun, que é trabalha na escada para chegar no sol. Vai conversando com as pessoas que estão próximas, que trabalham com eles, que foram aprendizes, que foram estudantes. E a última é, se possível, se você conseguir chegar, é work for free for the sun, que é trabalho de graça para o sol. Olha só que interessante, tem muita gente que hoje gasta dinheiro, faz faculdade, pega um diploma e não consegue vencer na vida porque não chega onde quer chegar. Eu, particularmente, tá? Isso aqui não é um conselho, é só a minha opinião, que foi muito influenciada pelo próprio Gary Vee, que eu estou copiando esse episódio dele praticamente, só traduzir, benefício de quem fala inglês traduzindo para você. Vale muito mais a experiência de trabalhar para um cara desse do que fazer uma faculdade e uma pós-graduação que não vai te levar em lugar nenhum. Óbvio que tem aí um catch-22 aí, né? Tem uma sinuca de bico, né? Para trabalhar para um cara desse, você precisa de experiência. Para ter experiência, você precisa trabalhar para alguém. Mas é muito mais fácil se você, de repente, você trabalha com música. Eu quero trabalhar com 50 Cent, com Kanye West, por exemplo. Não vai chegar no Kanye West daqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mas você sabe que aqui em Volta Redonda, por exemplo, eu tenho um conhecido que a gente cresceu junto e eu fui descobrir que ele faz beats para o Dr. Dre, Kanye West, para essa galera toda e está aqui. Então, se você quiser chegar lá, né, you work the ladder, trabalha na escada e trabalha de graça, faz de graça. Por quê? É melhor você trabalhar 1 ano de graça num lugar desse onde você vai pegar uma experiência fantástica. Né? Cara, você quer trabalhar com moda, por exemplo, trabalha para Louis Vuitton de graça durante 1 ano. Quando você sair no seu currículo, está aqui, estagiário na Louis Vuitton. Você consegue trabalhar em qualquer lugar, se é que você quer seguir uma carreira de trabalho convencional. Então, as dicas são, primeiro, fique o mais próximo possível do sol. Segundo, trabalha na escada para chegar até o sol, nas conexões, 6 graus. E terceiro, trabalhe de graça para o sol. Porque quem trabalha de graça para o sol consegue qualquer posição na sombra. Pegou essa? Quem trabalha de graça para o sol consegue qualquer posição na sombra.
Principalmente você que é jovem, cara. Eu espero que esse episódio tenha contribuído demais para alavancar os seus primeiros passos no mercado de trabalho, seja empreendendo, seja trabalhando. Não tem certo e errado nesse mercado, tem aquilo que te faz bem, aquilo que você se sente preenchido, aquilo que preenche seu propósito. Então, cara, espero que isso tenha agregado valor aí para você. Não se esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais, eu e o meu fiel produtor, estamos sempre aqui. Ele está atrás das câmeras, ele não gosta de aparecer. Não se esqueça de seguir a gente para poder interagir. Não fica só na audiência, vamos interagir, vamos participar. Isso é muito bom. Cara, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por participar. Deixe seu comentário, deixe seu review. Isso aí significa muito pra gente e facilita quando você compartilha com as pessoas para que eles encontrem também esse episódio. Espero te ver no próximo. Toda semana a gente tem episódio novo. Não deixe de participar. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!